Bem, pessoal, voltamos agora no nosso vídeo número 4 e eu quero voltar, eu quero reciclar uma tela com vocês sobre o assunto que nós falamos no vídeo número 3, que estão relacionados com os itens de exclusão. Então deixa eu encher a tela para a gente começar o vídeo número 4 já com algumas dicas importantes. Vamos lá. Então veja bem, cuidado com as cláusulas de exclusões específicas. Quando eu digo específicas, é desta cobertura, não do seguro em geral, desta cobertura. E aqui cito as que eu considero as principais. Então vamos lá. Danos causados aos equipamentos destinados à exposição. Tem cobertura extra disso? Cobertura adicional? Tem. Nesta básica não cobre. Transporte não realizado diretamente pelo segurado, por pessoa com vínculo empregatício com o mesmo ou por empresas especializadas. Então, se não for realizado por essas pessoas, não tem cobertura. E uma coisa que eu vou lembrar vocês, gente, todo sinistro tem perícia, os peritos são pessoas muito bem experientes nesse assunto e eles vão buscar câmeras de segurança, câmeras de estradas, câmeras em pedágio, eles vão buscar todos os dados antes de liberar a indenização. Então é muito importante que você oriente o seu cliente para ele não cair nessas pegadinhas, ok? Transporte por percurso aéreo ou aquático não tem cobertura, nós estamos falando em terrestre, transporte terrestre. Transporte inadequado, que é aquilo que eu falei, ele não vai fazer de carroça, ele não vai fazer com caminhão desprotegido, caminhão sem cobertura, sem lona, Equipamentos eletrônicos, musicais e cinematográficos não poderão ser transportados nesta cobertura, entenda bem, tá? Equipamentos em exposição, aqui eu estou reforçando, e subtração dos bens e danos físicos causados aos equipamentos abrangidos por essa cobertura durante o transporte, quando não discriminados na apólice. Então, qualquer transporte de equipamentos e objetos, eles deverão estar discriminados na apólice. Muito cuidado e oriente seu cliente com essas, eu não digo pegadinha, com esses detalhes que muitas vezes passam desapercebido. Cobertura de não utilização do local. Olha que cobertura bacana que está dentro da básica. Você pode contratar, o teu cliente pode contratar aquela primeira que eu passei agora, respeitando as exclusões, e agora a cobertura também da não utilização do local. Por quê? Pode ter acontecido um incêndio, um raio, explosão, vendaval, granizo, impacto de veículo, ou seja, qualquer um desses sinistros, dessas adversidades, pode cancelar um evento. E se o local do evento não foi utilizado em função disso aí, ele tem a cobertura de reparação dos prejuízos. Olha que bacana. Greve, tumulto, motins ou ação similares. Não pude fazer o evento porque teve uma greve no local, teve um tumulto, não teve como realizar o evento. Está coberto. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Pode acontecer, um temporal, uma tempestade, não tem fornecimento de energia, o evento foi cancelado. Olha como que essa cobertura tem a importância, o quanto ela é essencial. Porém, por período igual ou superior a 4 horas, a contar do horário programado para o início do evento, que implique no adiamento. Nós vamos ter que adiar, porque demorou mais de 4 horas, o público foi embora, o povo se revoltou, ou seja, é passível de indenização. E, consequentemente, todas as despesas emergenciais serão cobertas. Não ficará, olha aqui, esses são os detalhes que eu peço para vocês tomarem cuidado na negociação de um seguro. Não ficará caracterizado sinistro se for cumprido o percentual de 75% da prevista para o período. No seguro de veículo, deu 75% de dano no veículo, perda total. Aqui é o contrário. Se atingir os 75%, não vai ter indenização porque o evento ele foi realizado 75%, ou seja, não é porque ele deixou de ser utilizado o local em 15% que vai ter indenização. Então, não realizou os 75% do evento, então ele é passível de indenização. Olha que bacana essa cobertura. É importante e outra, ela não é tão cara. Então é uma cobertura que você deve prestar bastante atenção nessa seguradora A.
E veja bem, aqui estamos falando novamente, eu vou até colocar aqui do lado a exclusão específica da não utilização do local. Esquece aquela cobertura e vamos falar agora da não utilização do local. Por exemplo, a primeira, olha lá, interdição do local de realização do evento por órgãos competentes. Alguém pode chegar lá e falar, olha, vizinho reclamou, fizeram abaixo-assinado, é muito barulho, aqui não vai ter mais evento e tal. Problema de quem organizou o evento e não pesquisou antes se havia alvará para a realização do evento ou não. O organizador ele tem que estar documentado e devidamente preparado para realizar o evento. Caso o evento não tenha documentação adequada, o seguro vai abortar a indenização e não vai pagar. Perdas ou danos físicos a qualquer tipo de bens, móveis ou imóveis de propriedade ou não do segurado. Está fora. Por isso que tem que contratar a básica, que cobre esse tipo de cobertura, né? Que tem cobertura desses eventos lá na outra, né? Desses objetos lá na outra cobertura, porque nessa daqui não tem cobertura. Venda fraudulenta de ingresso, ou seja, foi detectado que houve venda fraudulenta do ingresso, está cancelado o show, não vai utilizar o local, perdeu a indenização. Direitos implícitos, direitos autorais e royalties. Se não tiver o evento em função dessas causas, eu volto a dizer, o organizador do evento deveria ter visto isso antes. Direitos televisivos. Se ele contratou uma televisão, vendeu os direitos de imagem para uma televisão e o evento não foi realizado, o seguro não vai pagar os direitos televisivos, não. Ele vai pagar o prejuízo apenas das planilhas de custo de preparação do evento. Despesa com a compra dos equipamentos, ou seja, comprou equipamento para o evento e não está realizado, também não vai ser dada indenização, porque os equipamentos continuam com o organizador, ok? Objeto de cena e figurinos próprios, né, as roupas próprias daquele evento também não vai ser coberto, porque eles vão continuar sendo utilizados. E juro pago por empréstimo, ele pediu emprestado alguma coisa, não vai ser pago. Então vê assim, olha, eu contratei uma cobertura de não utilização do local, então eu estou tranquilo que se não acontecer o evento eu estou coberto. Depende. Aqui, ó, eu vou voltar a tela aqui do lado, né? Depende dos itens de exclusões que você vê aqui do meu lado direito. Se acontecer por esses motivos, não tem indenização. Por isso que eu digo que não há seguradora ruim e nem seguro ruim. O que existe é venda de seguro mal feita, mal orientada, mal informada ao organizador, ok? Então, muito importante você entender bem isso daqui. Bem, nessa seguradora nós temos outra cobertura básica que pode ser contratada. Ou seja, se a cobertura que nós passamos, a primeira que é os bens no local, né? Ou a não realização, utilização do local. E assim como essa terceira que eu estou colocando aqui para vocês, são as coberturas básicas dessa seguradora, que são obrigatórias. Uma delas você tem que contratar, o seu cliente tem que contratar, para depois ele contratar as adicionais, tá? Bom, nós temos aqui então a cobertura do não comparecimento do artista ou pessoa designada. Olha que bacana. Quantas vezes a gente vê nos noticiários, né, de matérias, principalmente de fofoqueiros, né, youtubers, onde eles dizem, olha, o fulano de tal, famoso, marcou um evento lá na cidade tal, ele não compareceu para o evento, o organizador teve um prejuízo terrível, tal. Ok. Primeiro vamos se levantar, por que a pessoa, o artista ou a pessoa designada não compareceu? Se for por esses motivos que eu vou mostrar para você aqui embaixo, né, no seguir na tela que vocês estão vendo, ele tem direito à indenização das planilhas de custos do evento. Olha que bacana. Morte ou invalidez da pessoa designada à realização do evento. Quando eu falo pessoa designada, é o artista e a pessoa designada. A pessoa morreu, como que ela vai comparecer no evento? Pô, mas como que fica o meu prejuízo? Eu organizei o evento, vendi ingresso, montei estrutura, aluguei arquibancada, aluguei palco, tal. Ele tem uma planilha de custo. Ele vai ser indenizado dessa planilha de custo se for morte ou invalidez da pessoa designada ou artista. Incapacidade física das pessoas designadas ou artista, a realização do evento, em função do quê? Uma doença grave, um acidente. Quantas vezes a gente vê na televisão, né? Fulano não compareceu porque ele teve
um AVC, ele teve um problema, diagnosticou uma doença grave, ele teve que ser internado às pressas, um Covid, aconteceu muito isso da pandemia, não compareceu no evento. Ele vai ter a indenização das planilhas de custo, olha que bacana. Atraso inevitável de viagem, pode acontecer, um avião fazer arremeter uma decolagem, voltar em função do tráfego aéreo, estar congestionado, com problema, não tem teto, neblina, isso acontece muito no sul, Chapecó, né, naquelas cidades onde existe muito nevoeiro, não há como o avião decolar, não há como o avião chegar, aterrissar, então provando isso para os peritos e provando isso através de notícias de imprensa, tudo, a planilha do evento também, né, da montagem e desmontagem, será indenizada. Morte súbita ou inesperada de membros imediatos da família, da designada ou até do artista, que pode ser o ascendente, descendentes ou irmãos ou cônjuge, ou, né, que seria o marido ou a esposa, dependendo do sexo do artista ou da pessoa que nós estamos aqui dizendo designados. Então, existe essa cobertura para contratação? Existe. Olha que bacana. Então, quer dizer que se nenhum deles comparecer no evento, eu estou coberto? Sim, você está coberto. Ok? Olha que bacana essa cobertura. Então, dessas 3 coberturas básicas, ele pode contratar as 3, ele pode contratar uma, ou até 2, que tem seguradora que obriga a contratação de 2 básicas para depois contratar as adicionais. Não, você quer contratar adicionais? Quer, então você vai ter que contratar 2 básicas. Existem as regras, por isso que eu vou solicitar para vocês. São N's, são dezenas de seguradoras que fazem seguro evento. Então há necessidade de você consultar as condições gerais daquela que você está representando, aquela que você escolheu para ser seu parceiro. Bom, cobertura de equipamentos eletrônicos, musicais e cinematográficos. Então agora, né, já começamos a contratar as coberturas que podem cobrir aquilo que não está coberto na básica número 1 que nós mostramos no início do nosso treinamento. Então, olha, o que nós podemos cobrir aqui? Aqui já diz, equipamentos eletroeletrônicos, musicais, aqui já entra, né? Os equipamentos, as guitarras, os órgãos, teclados, saxofone, entra todos. E cinematográfico, aqui já não é cenográfico, já é cinematográfico. Lembra quando eu disse, calma, não cobrem essa cobertura, mas nós temos cobertura adicionais para isso. Então chegou aqui a nossa cobertura que eu citei lá. Ele cobre aqui, incêndio ou explosão de qualquer causa e natureza. Eu estou na minha colinha aqui, mas vocês podem acompanhar aqui do lado também. Desmoronamento total ou parcial do local do risco, isso pode acontecer, palco, pode desmoronar o salão de festa, né? Barracão, vamos dizer assim. Queda de aeronave, engenhos aéreos e impacto de veículo terrestre. Qualquer objeto que caia lá do céu, que é, né, de objeto aéreo, caiu no evento, até poltrona, um passageiro de avião caiu ali, é passível de indenização. Ou até o veículo terrestre, né? Danos elétricos e queda de raio, olha que bacana. Deu um raio, deu uma queda de energia, queimou todos os equipamentos eletrônicos e musicais, está aqui a cobertura. Aqui sim, ele já tem a cobertura, que nós vamos orientar o cliente. Agora sim, agora você tem cobertura. Danos decorrentes de movimentação interna exclusivamente no local. Pode acontecer de alguém descarregar do caminhão, né, tirar do caminhão e levar um teclado, um piano, por exemplo, para o palco, e se acontecer durante essa movimentação, a quebra ou dano em algum equipamento, tem cobertura? Sim, tem indenização através desta cobertura. Vendaval, furacão, isso acontece muito, né? Furacão no Brasil não, ciclone não, né? A não ser no sul, tornado, mas vendaval nós temos muito, e queda de granizo também. De repente, né, o teu evento, né, surge um vendaval, eu vou até tirar a tela daqui agora e vou pôr um videozinho para você ver aqui a situação que fica um local de evento. Olha só como que fica a situação de um evento preparado e acontecer um vendaval e uma chuva de granizo. Então é muito importante você detalhar isso daí para o seu cliente. Estou falando para você, corretor de seguro. E tem também subtração ou tentativa cometida por meio de ameaça, tem que ser, né? Ter um fator gerador desse assalto, direto ao emprego de violência contra os sócios, diretores
e ou empregado de segurado. Então, qualquer tentativa de assalto, de roubo, né, através de violência, também é passível de indenização nessa cobertura. E olha que bacana, greve e tumultos. Qualquer tumulto no evento que venha danificar os equipamentos eletrônicos cinematográficos, eles terão cobertura em cima de qualquer um desses eventos. Então, vou voltar a tela aqui e vocês estão vendo. Todos esses itens são passíveis de indenização a qualquer dano causado aos equipamentos musicais, eletroeletrônicos e cinematográficos. Viu que bacana? Bom, bem, e na verdade, quais são os bens que estão cobertos? Né? Equipamentos eletrônicos, cinematográficos, mas tem como detalhar isso? Tem. Então vou colocar a tela aqui agora. Vamos lá. Eu vou na minha colinha, vocês vão do meu lado direito. Equipamentos de informática, que engloba microcomputador, impressora, periféricos de hardware e portáteis, tais como os laptops, o notebook, os projetores e todes. Muitos, né, bandas, né, artísticas, elas têm lá o notebook, onde eles têm todo o controle, né, dos efeitos, tanto de iluminação como de som, né, mesa de som, tudo isso aí através de computador, laptop. Eles hoje não utilizam mais aqueles, né, cadernos de partituras, não, hoje é tudo eletrônico, né, hoje é tudo informatizado. Então esses equipamentos estão cobertos. Câmaras de circuito interno e centros de controles monitorados. Então, qualquer circuito interno de monitoramento do evento estão nos riscos cobertos. Olha que bacana. Aparelhos telefônicos, rádios transmitores, centrais telefônicas e fax. Instrumentos musicais, incluindo seus acessórios, que é a peça de substituição, estojos especiais, né, que tem aqueles estojos onde o pessoal põe as guitarras, estojo onde coloca lá o saxofone, né, os trombetes, capas flexíveis, que são as capas também dos instrumentos musicais, que geralmente são de lonas, equipamentos eletrônicos utilizados para a reprodução do som, que é as mesas de som, né, aquelas mesas utilizadas para amplificar o som. Equipamentos cinematográficos de iluminação, fotográficos, eletrônico de áudio e vídeo, letreiros, painéis e anúncios luminosos. Então tem lá os painéis, anúncio luminoso durante o telão, né, que passa no telão. Todos esses bens estão cobertos. Então veja como é bacana essa cobertura. Bom, vamos em frente. Posso ficar tranquilo então? Tá tudo coberto, belezinha? Calma. Como eu disse, muita calma nessa hora, né? Como diz os jovens, respira. Vamos ver o que não tem cobertura e os bens não cobertos. Então vamos lá, vou abrir a tela aqui, atenção nos bens não cobertos. Então vamos lá. Filmes, fitas de vídeos e demais mídia. Então qualquer tipo de mídia, disquete, DVD, fita magnética que usa, que não usa mais ou que ainda está em algum equipamento sendo utilizado, não tem cobertura. Ok? Objetos cenográficos. Aqui já não está o cenográfico, está o cinematográfico, mas o cenográfico tem que contratar lá naquela que nós passamos anteriormente. Então você vê que uma cobertura não substitui a outra, elas têm que se manterem, tá? Então, objetos cenográficos, objetos de cena, sets, cenário, roupa da época, figurinos e propriedades teatrais ou similares. Ou seja, naquela cobertura cobre e nessa não cobre. Aqui cobre instrumento, lá não cobre instrumento. Então veja como uma cobertura ela vai complementando a outra. Por isso que o corretor de seguro ele tem que ter expertise para montar o pacote e desenhar um seguro ideal para o organizador do evento. Nenhum software também é coberto. Equipamentos utilizados fora do local de risco, ou seja, equipamentos lá fora. Aparelhos de telefonia móvel, celular. Isso não tem cobertura. Você viu que nos itens cobertos tinha equipamentos, né, de telefonia, menos aparelho celular. Então, muito cuidado com isso, por isso que tem que fazer o seguro bem feito. E quaisquer outros bens e equipamentos não descritos nos subitens dos bens cobertos. Então, é muito importante dizer o seguinte, o que está coberto é o que está aqui nos bens cobertos, que geralmente está na apólice. Você viu como é importante entender o que é coberto e o que não tem cobertura? E aqui tem outra cobertura adicional também bacana que vai complementar um bom pacote de seguro de eventos, que chama cobertura de objetos e equipamentos em exposição. Essa cobertura ela é muito utilizada quando é um evento de feira, né, onde as pessoas vão colocar equipamentos em exposição, que são aquelas feiras que eu falei, né, Abras, a OD,
eventos de alimentos, né, ou de eletrônicos, ou seja, qualquer feira, pode ser do material de construção, então esses equipamentos de exposição têm segurança. Contra o quê? Incêndio, queda de raio, explosão, subtração cometida por meio de ameaça, você vê que todos têm, né? Incêndio, raio, explosão e roubo, né? Sobre ameaça, ou seja, furto ou roubo qualificado. Terremotos ou tremor de terra, no Brasil não tem muito, mas faz parte da cobertura. Aqui entra uma importante, vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, que pode provocar o que nós vimos no vídeo anterior, né? Queda de tendas e vir afetar os objetos que estão em exposição. Queda de aeronave ou impacto de veículo, pode cair um avião dentro de uma feira, como pode também entrar um caminhão que está transportando algum equipamento, bate num estander, né, derruba o estander do vizinho, ou bate no muro do local do evento. Tudo isso aí tem cobertura dentro desta cobertura. Desmoronamento total ou parcial, né, do local de risco, greves e tumultos, enchente, inundação e alagamento. Pode estar num local onde, né, quando chove muito, há o alagamento, inundação, então isso aí está coberto. E aqui, né, eu vou dizer para você, pô, caramba, então eu estou totalmente garantido por essa contratação da cobertura? Não sei. Vamos encher a tela e vamos ver como funciona essa cobertura. Vamos lá. Então veja aqui, é importante, desde que contratado na pólice a extensão da cobertura para transporte, estarão amparados ainda. Danos físicos acidentais, subtração ou tentativa de subtração de objeto, dos equipamentos abrangidos por essa cobertura durante o transporte do local de origem ao local da realização do evento e o transporte de retorno, ou seja, ida e volta, sob a condição de movimentação ocorrerem no período discriminado na pólice, importante, e sem interrupções do trajeto para qualquer outra finalidade, e sejam realizadas pelo próprio segurado ou empresa por ele contratada, especializada para tal fim através de vínculo contratual escrito. E aqui é importante, estarão garantidos também por essa cobertura os veículos quando estiverem exclusivamente expostos e estacionados em locais demarcados. Entende-se como veículos expostos aqueles que estão exclusivamente à mostra do público, sem possibilidade de utilização para qualquer outra finalidade. Para efeito dessa cobertura adicional, entende-se por veículos os automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus, trator, retroescavadeira, triciclo, quadriciclo, patinetes e bicicletas. Observar então, pessoal, como que funciona esta cobertura de materiais em exposição. Aqui eu cito um exemplo para clarear bem, né, o entendimento dessa cobertura. É a feira de agronegócio que acontece lá em Ribeirão Preto, que é considerada uma das maiores do Brasil. Ali tem trator, ali tem ônibus, ali tem caminhão, ali tem todo tipo de equipamento macro. Dá uma inundação, dá um terremoto, dá um furacão, dá uma queda de granizo, dá um incêndio, dá um raio, dá uma explosão, todos aqueles equipamentos, se estiverem relacionados na apólice e com a contratação dessa cobertura, o expositor e o organizador do evento estará totalmente tranquilo se porventura ele vier a ser acionado pela justiça ou pelo expositor para a reparação dos danos causados a este equipamento. Então, veja que bacana você entender bem como funciona esse seguro. Bom, assim como nos outros, não estarão garantidos os seguintes itens em exposição. Olha que tudo tem exclusão, cuidado. Objetos e equipamentos de valor estimativos, aquele que não tem um valor real, é estimado, que são joias, quadros, objeto de arte, relógio, livro, coleção de qualquer objeto raro, pedras e materiais preciosos, ou seja, você tem aqui uma relação de objetos que não tem cobertura, assim como não tem no residencial e não tem no empresarial. Porque não tem, é um objeto de estimativa, é dinheiro, é joia, é artigo de arte, de coleção, então não tem. Arquivo, software, DVD, tais como seus periféricos, ou seja, também não tem cobertura. E assim como, né, nós já falamos, filmes ou fitas de som e vídeos de qualquer tipo ou espécie. Também é muito difícil se levantar o prejuízo nesses objetos, também não são passíveis de indenização. Bem, exclusões específicas nessa cobertura tem também? Sim, também tem. Então eu vou encher a tela, eu não vou nem abrir aqui, eu vou encher a tela para vocês observarem. Então vamos lá.
Olha aqui, roubo ou furto praticado por funcionário ou furto simples, ou seja, não tem vestígio de furto e foi feito ou praticado por funcionário, não tem cobertura. Reparo, ajustamento, serviço em geral de manutenção, instalação, montagem e desmontagem. Você vê que aqui já não tem essa cobertura, por quê? Você tem que contratar isso lá na base. Quebra é queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo ser decorrente de acidentes cobertos, que é aquilo que nós informamos, vendaval, granizo e tal. Se for arranhadura, um simples, uma quebra que não foi provocada por aquelas coberturas, logicamente, não é passível de indenização. Sobrecarga, entendendo-se como tal a carga que exceda a capacidade normal de operação do equipamento segurado. Então, excedeu a capacidade normal, está sem seguro. Inclusive, se um equipamento de 110 for ligado a um 220, perdeu, né, o seguro. Perdeu aqui a indenização, na verdade. Danos a qualquer bem decorrentes das movimentações realizadas por empresa especializada e ou transportadora sem vínculo contratual com o segurado. Então não é pegar qualquer chapa aí na estrada para transportar isso aí, que isso aí vai dar problema. Transporte por percursos aéreos ou aquáticos, né, como citamos na outra cobertura também, aqui também não tem cobertura, e qualquer tipo de manipulação, demonstração comercial, test drive ou teste em veículos. Ou seja, produtos expostos que são para test drives e para teste não tem cobertura. Por quê? Porque ele não está em exposição, ele está em demonstração e sendo utilizado. Então, essas são as exclusões específicas que nós temos que orientar o cliente e ficar atento. Estão vendo como é importante dizer o que cobre e o que não cobre para o seu cliente? Continuamos no próximo vídeo e é lá que nós nos encontramos. Até lá!